Olá, meus amores, boa noite. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas porque eu não consegui estar online ontem. Aconteceram algumas coisas que foram muito em cima da hora e eu não consegui deixar gravado. E aí eu me comprometi de terminar, de entregar para vocês o link para vocês assistirem hoje de manhã. E ontem, quando eu estava, né, lendo e terminando de estudar, eu profundamente caí no sono, estava muito cansada durante o dia inteiro e eu não consegui gravar. Então, eu estou gravando hoje, nosso capítulo 17, e estou mandando para vocês no grupo daqui a pouquinho, para vocês lerem como se fosse a nossa live de ontem, ok? E aí, hoje vamos fazer o 17. Amanhã eu vou enviar o 18, ou vamos estar ao vivo no 18, se for da vontade de Deus, ok? Então, vamos começar o 17, pedir aqui agora a Deus a proteção dele, né? Para que a gente possa ter uma live. E é isso. Pai amado, que estás nos céus. Eu agradeço a Ti, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de iniciarmos mais uma leitura hoje. Obrigada, Senhor, porque mesmo que eu não pude ter lido ontem, o Senhor nos manteve em pé, nos manteve com saúde, nos alimentou e nos fez estarmos também com fome e sede da Sua palavra mais uma vez. Então aqui estamos hoje. Senhor, hoje a leitura vai ser muito importante. Hoje vamos falar sobre rocha, vamos falar sobre água viva, vamos falar da importância de te obedecer, a importância de saber os seus comandos, de ouvir os seus comandos e não se distrair ou se confundir com os barulhos do mundo, Senhor. Obrigada porque o Senhor é a voz que precisamos ouvir. Então eu peço para que o Senhor sempre, Senhor, que o Senhor possa falar cada vez mais alto para nós. Que o Senhor possa falar cada vez com mais sinais para que a gente possa te entender, Senhor. Não ficar perdido nesse mundo, mas mesmo se nos perdermos, eu peço para que o Senhor nos resgate, eu peço para que o Senhor nos faça reconhecer a tua voz cada vez mais. Às vezes o mundo é tão barulhento, Senhor, são tantas opiniões de um lado, tantas opiniões de outro. Às vezes a gente se sente perdido, mas a gente sabe que é só a gente silenciar e ouvir a tua voz, e ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Isso que precisamos. Obrigada, Senhor. Então, que na leitura de hoje o Senhor nos aproxime mais de Ti, que o Espírito Santo possa me usar, que o Espírito Santo possa nos usar a todos aqui, Senhor, para estarmos cada vez mais próximos de Ti, que a gente tenha o poder absoluto de ouvir, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Espírito Santo sendo o nosso GPS, aquele que nos guia, Senhor, que nós precisamos de direção, de direcionamento nessa vida. Que o Espírito Santo, meu Deus, possa falar conosco, assim como falamos com as pessoas ao nosso redor, a gente presta tanta atenção. Eu peço que possamos prestar atenção na sua voz, sempre, para que a gente não se perca, meu Deus, para que a gente seja apto a poder também guiar o próximo, também ajudar um próximo, com bom conselho, com boas palavras, sempre vindas de Ti. O Senhor, obrigada por nos permitir ler a Sua palavra mais uma vez, obrigada pelo privilégio, que o Senhor nos livre de todas as distrações, que o Senhor me abençoe, me use nesse momento agora, e que todos nós sejamos abençoados para a honra e a glória do Senhor Jesus, e que possamos estar cada vez mais próximos e sendo reflexo daquilo que o Senhor é. Obrigada. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Então vamos lá. A gente vai ler capítulo 17. Eu ia ler a minha palavra, minha Bíblia, aliás, mas eu vou ler aqui. Até algum ponto Deus vai me tocar para saber exatamente o que eu vou fazer, porque eu ando num dilema entre começar a ler a minha palavra, minha Bíblia, e começar a ler aqui no computador, que é isso aqui, né? Que a gente está compartilhando na tela. Então, hoje eu vou ler aqui, quando Deus me der a resposta correta do que fazer, se é ler aqui ou ler na minha própria Bíblia, né? Eu resolvo. Mas por enquanto não tenho resposta e também não estou pedindo com muita vontade ou com muita, como que fala, frequência, então por isso que ele não está me respondendo, obviamente. Mas eu gostaria de, a partir de um momento, saber, né, se eu continuo lendo aqui com vocês na Bíblia ou na minha mesmo, tá bom? Então, vou ler com vocês aqui essa e vamos lá. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim?
Por que colocam o Senhor à prova? Por que estão colocando o Senhor à prova? Porque é o Senhor que está guiando Moisés. Em nenhum momento Moisés pegou o mapa ali, falou: vamos lá, a gente vai passar aqui, vamos passar aqui, 3 dias aqui, 4 dias aqui, um mês aqui, um mês ali. O Senhor é quem está levando. Assim como aconteceu lá atrás com Abraão, quando Deus falou: saia da sua terra que te levarei para uma outra terra. Ele também não deu dicas para onde ir direita e esquerda, né? Tanto que Abraão foi indo, foi indo, foi indo, e chegava no lugar, ele, né, o povo desistindo, exatamente aqui as coisas se repetem, ele aqui, eles reclamando com Abraão, e Abraão continuou firme e forte. Aqui com Moisés é a mesma coisa. Então, com Moisés, a gente está vendo que ele está levando o povo lá para frente, ele está andando com o povo, mas tudo a prova, a base do Senhor, a base das ordens do Senhor, a base do Senhor dizendo: olha, faça isso, faça aquilo. Então, quando vem reclamar a Moisés, ele diz: por que vocês estão se queixando a mim? E aí ele fala: e por que vocês colocam o Senhor à prova? Porque vocês estão questionando algo que ele está fazendo vocês dar à prova. Lembra que lá em cima Deus falou que ele iria provar se eles iriam respeitar e obedecer às ordens de Deus. Então a gente tá, eles não sabem, obviamente, mas nós, né, vemos aqui que isso é uma provação. Então, eles estão passando por isso. E nesse lugar, nesse momento, obviamente, de sede, né? Numa necessidade, todo mundo, né? O humor de todo mundo muda. A pessoa, quando está com fome, fica mais agressiva, outros ficam mais lentos, outros ficam mais chateados, outros ficam mais felizes. Enfim, depende de cada um. Mas nesse momento aqui, obviamente, como todo ser humano, eles estão com sede e começaram a reclamar. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Lembrando que logo ali atrás, que a gente já leu, ele falou: você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui? E agora eles estão reclamando: você tirou a gente do Egito para morrer de sede aqui? A mesma coisa. Então Moisés clamou ao Senhor. Sempre a resposta vem depois do clamar o Senhor, né? Isso também é repetitivo, porque comportamento repetitivo nem sempre é algo pejorativo, nem sempre é algo ruim. Às vezes a gente tem algo que a gente chama rotina, que é super necessária para o cérebro humano, super necessária para nós. Mas aqui, né, uma coisa repetitiva que a gente vê de Moisés é: eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que resolver, clamo ao Senhor e ele vai me dar a resposta. Na nossa vida é a mesma coisa, quando a gente está perdido, quando a gente está sem resposta, quando a gente está achando que é uma coisa que é outra, quando a gente quer alguma coisa de Deus, primeira coisa que a gente deve pensar: clamar ao Senhor. Antes de ligar para fulano, ciclano, beltrano, antes de sair buscando soluções, primeira coisa é clamar ao Senhor. Foi o que ele fez. Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Então respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera, no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés. À vista das autoridades de Israel, era necessário não somente ter testemunhas, mas mostrar as autoridades. Por quê? Porque elas são autoridades e não poderiam fazer o que Deus, em sua máxima autoridade, fez. Então, era necessário ter as autoridades ali, novamente mostrando que o Senhor é o Senhor e que ele provê a água. Rocha, Cristo, a água, Cristo, a palavra, Cristo e Deus acima. Por isso, quando ele fala, né, estarei no alto da rocha. Então, aqui, como o simbolismo que a gente vê Deus nos mostrando o tempo inteiro, né, na Bíblia, todos os exemplos, todas as coisas que se repetem, óbvio, a gente está vendo aqui Deus no alto, está ali através da rocha, Cristo entregando a água, a palavra. A gente sabe que a palavra ela é entendida como água, né? Ah, água viva e o pão da vida, e é tudo Cristo. Então a gente está vendo aqui Deus dizendo que estarei no alto da rocha e você vai bater nela uma vez, ok? Lembrando disso, uma vez. E aí você para e pensa: quantas vezes Cristo foi crucificado? Quantas vezes ele
né? Ele morreu. Quantas vezes? Uma vez bata a rocha. É importante você lembrar desse detalhe agora, porque lá na frente a gente vai lembrar disso, ok? Então, bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. Então, está aí o resultado dos nomes, Massá e Meribá, dizendo: o Senhor está entre nós, ou não. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Isso aqui, para quem não sabe, os amalequitas, ele vem de Esaú. Então, aqui temos, né, depois de tanto tempo, temos aqui descendentes de Esaú. E lembro que Deus falou sobre Esaú e Jacó no mesmo ventre, né? Eles estariam em guerra, haveria espada, né, entre eles. Então, os amalequitas aí surgiram, é a primeira guerra dos israelitas, é a primeira vez que eles vão ter que passar por esse tipo de coisa, né? Ter sangue nas mãos deles ou coisas do tipo, a gente só consegue lembrar que onde foi a primeira guerra espiritual que começou, né? Lá atrás, Caim e Abel. Na verdade, começou com a serpente lá atrás, quando, né, teve a morte de Adão e Eva no jardim, mas com sangue mesmo, a gente vendo, foi que Caim e Abel foi o primeiro. Então, aqui, eles estão começando a viver agora os israelitas. Ah, tá. E Abraão também teve a guerra quando ele estava chegando em Sodoma e Gomorra. Estamos falando de Israel agora. Povo de Israel. A nação de Israel começou com Jacó. A nação de Israel, o nome dele é Israel. Jacó é Israel, né? Então, o povo de Israel, ele começa agora essas batalhas que a gente vai ver muito, né? De terra, principalmente. Aqui, os descendentes de Esaú chegaram, os amalequitas, e vieram atacar os israelitas. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, isso aqui você pode pensar bastante. A gente pode ficar horas e horas falando sobre essa única parte, esse único versículo 11, do poder que está, né? Você carregar Deus no seu nome, carregar Deus no seu templo, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, e toda vez você mantendo a sua mão ali, lembrando que ele está com o cajado, né? Ele está com aquilo, então ele levanta, o nome de Deus é exaltado. Ele desce e depende dos homens para lutar, eles perdem. Então, a gente entende isso de tantas formas, como eu falei, a gente pode ficar horas falando sobre isso, mas a principal aqui é a gente entender que na justiça, na proteção, né, o significado do cajado, quando você está com a proteção na sua mão, que é Deus, né, no caso é ele que tem você na sua mão, mas quando você carrega o Espírito Santo, quando você entende que está nas suas mãos o poder de você clamar o Senhor e entregar a Ele as suas batalhas, né, as coisas da sua vida, você entende o poder de uma oração, o poder de clamar a Ele. Então Moisés levantava a mão, o que automaticamente exaltava o nome de quem? Porque não era somente Moisés levantando a mão e vamos lá, galera, né? Ele estava ali com representação de Deus, que é o cajado que lá atrás ele usou com também o faraó. Então tem uma importância esse cajado muito grande. Então ele levanta, e aí, enquanto ele levanta, os israelitas ganham. É o nome do Senhor exaltado, é o Senhor que está acima, é o Senhor que é o soberano, é o Senhor que está no topo, né? Então, quando ele tá ali. Quando ele abaixa a mão, a representação dessa mão de Deus na luta deles, eles abaixam, eles estão por si só. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram
e a colocaram debaixo dele, para que nela, olha que lindo isso, para que nela se assentasse. Por que isso é lindo, Thay? Porque por mais que a gente esteja cansados de clamar a Deus, pedir a ajuda de Deus, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, nunca cessem. Isso é bíblico. Não cessar a sua oração, não cessem. Mas eu já estou cansada de pedir, eu já estou cansada de tudo desculpas, porque Moisés foi lá e colocou pedra para manter o braço aqui, porque ele viu que com o Senhor acima eles ganhavam, sem o Senhor eles perdiam. Então, na nossa vida, tudo que a gente diz, eu tô cansada para orar, eu tô cansada para isso, eu tô cansada para aquilo, eu já pedi tanto, eu não aguento mais, essa luta, essa batalha, não sei o que, não sei o que. Tudo isso tira o foco da gente entender que é na perseverança, que é o não cessar que nos faz vencer. E não cessar, obviamente, a gente vai ver em outras linguagens, como fogo que não se apaga, como tantas coisas que a gente vai ver lá na frente, obviamente. Mas aqui, nesse momento, você está entendendo que quando a gente põe o nome de Deus exaltado acima de tudo, quando a gente mostra, Senhor, não é meu, é teu, Senhor, faça a sua justiça, no meu caso, ou Senhor, faça a sua obra na minha vida, ou Senhor, faça a sua vontade nas minhas escolhas, ou Senhor, quando você põe ele acima, você está assim. Quando a gente desiste, a gente está assim. E aí a gente usa as nossas duas mãos para conseguir as coisas na vida. Quando a gente tem uma levantada, essa só ela já é o suficiente por si só. Então, mantenha a sua mão levantada. Entenda que isso não é uma besteira bíblica. Isso é uma verdade bíblica. E a gente vai entender isso cada vez mais. Jesus foi crucificado acima. Não foi no chão, não morreu com paulada, não morreu com... Foi crucificado acima. Depois a gente vai ver em outro momento, quando Deus manda Moisés colocar... logo, a gente vai ver já já. Moisés colocar o cajado em cima, né? Com uma cobra, a gente vai ver, ele vai colocar onde? Acima do monte. Então, por Deus, acima de tudo, acima de todos, acima do que você imagina que você é, dos seus pensamentos, das suas vontades, dos seus desejos. E nós vivemos numa vida em que nós temos desejos carnais e espirituais, né? Mas o espírito vai querer coisa que é do espírito. A carne vai querer coisa que é da carne. Inclusive, se não me engano, acho que é Gálatas 5. Deixa eu dar uma olhada. São 5 é 4. Graças a Deus. Gálatas 5. E viu como eu cobrei rápido, né? Porque é Deus, tava fechado a minha Bíblia. Viu? Gálatas 5, versículo 16. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é o contrário do Espírito. E o Espírito, o que é o contrário da carne. Aí aqui vem o ponto. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, existe, né, essa batalha espiritual, existe essa batalha que a gente sempre fala que é batalha espiritual. É o seu corpo, a gente acabou de ler Gálatas 5, 16. O seu corpo está lutando com o seu espírito o tempo inteiro. O seu espírito lutando com o seu corpo o tempo inteiro. Por quê? Porque você quer uma coisa e o Espírito Santo te diz outra. Você deseja isso e o Espírito Santo quer te libertar de outra. Então, é um conflito muito grande. Na nossa vida vamos ter conflitos. Então, erga suas mãos, ore, não cesse e preste atenção nos padrões, porque isso aqui não é Moisés ganhando a guerra pelos israelitas. É Deus vencendo pelos israelitas. É Deus vencendo. Ponto. Não tem XYZ, não tem desculpa. É preto no branco. Deus vencendo. O que significa, tá, Deus vencendo? Que é o caráter dele lutar e vencer. Que é o propósito dele que você lute e vença. Que é tudo na sua vida. Deus vai fazer você, se você pôr Deus em primeiro lugar na sua vida, se você tiver um relacionamento com Deus, se você obedecer a Deus, se você... Porque não significa que a gente vai ver uma vida que só Deus vai fazer as coisas e a gente não vai precisar de ajuda do mundo, das pessoas. Vamos!
Mas se você ouvir Deus, se você obedecer a Deus, ele vai te mandar as corretas para te ajudar em todas as suas questões de vida. Mas não cessem. Não cessem, não cessem, não desista, não imaginem que Deus está desistindo de você ou que vai demorar, porque ele não é homem para que minta. Tudo que ele prometeu, ele cumpre, tudo que ele faz aqui é para que a gente possa reconhecer como ele é, como ele trabalha, qual é o modo operandi dele, como ele faz as coisas. Então, entregamos a ele, ele vai dar conta. Não existe você entregar algo a Deus e Deus simplesmente deixar quieto, deixar para lá, não te dar resposta, não importa o tempo que vai levar, ele vai dar resposta. Então, aqui Moisés estava lá cansado, mas colocaram uma pedra abaixo para que ele pudesse apoiar o braço e não desistir de levantar. Então, Deus está provando eles o tempo inteiro e a fé é provada nessa forma. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Se você não consegue mais levantar sua mão para orar, busque ajuda, que pessoas orem com você. Se você não aguenta mais, por que que é importante a comunhão na igreja, né? Tem pessoas que achavam, hoje não sei mais, mas que achavam que eu era contra a igreja. De modo algum, não sou contra a igreja. E sou a favor da palavra. Onde quer que ela esteja, eu vou estar a favor dela. Onde ela não está, não vou estar a favor. Então, quando você está numa igreja em que as pessoas estão lendo a palavra de Deus, ao invés de te darem discursos discursos de positividade, de uma vida completamente abençoada no sentido próspero, né? Que se chama, tem um termo que se chama gospel próspero, que é o que, né? Não sei se internamente ou se todo mundo já sabe disso, mas existe um termo que pessoas falam que é o gospel da prosperidade. Esse gospel da prosperidade, ele fica pregando boas notícias o tempo boas notícias não, porque a palavra gospel significa boas notícias, mas eles ficam pregando coisas positivas e positivas e continue, mas deixando a palavra de lado, usando somente um versículo e aí acabou. Então, isso eu não concordo, né? Eu não concordo quando a palavra de Deus não vá de conflito com a carne, por exemplo. Porque daí é só passar a mão na cabeça de tudo que a gente está fazendo com a positividade que Deus vai perdoar. Deus é sim amor, Deus é sim perdão, mas Deus também é justiça. E a justiça vem com consequência. Então Deus, ele é preto no branco. É errado, é o certo. E acabou, correto? Então, quando a gente vê que estamos cansados e que não aguentamos, então que a gente tenha comunhão com pessoas que a gente ama, pedindo orações, intercessões para pessoas, né, que a gente confia, que compartilham do mesmo Deus, que compartilham do mesmo Cristo que nós, obviamente. Então, há uma necessidade da gente estar comunhando com o próximo, mas nunca vai ser mais importante você ir para uma igreja do que você ler a palavra de Deus. Nunca. Isso aí não existe uma pessoa que vai me convencer a dizer que, não, eu vou à igreja de domingo a domingo. Você lê a palavra? Não, só escuta o líder para mim, né? E obviamente com tudo que Deus me ensina e fala, isso não é o cristianismo pregado. O cristianismo pregado é você ler a palavra de Deus e você ter isso aqui como arma. Não é o que a outra pessoa está falando como aqui. Por exemplo, nesse momento, eu não estou pedindo para Deus me usar para que eu fale o que eu acho do mundo, o que eu acho da política, o que eu acho de X, Y, Z. Aqui a gente está lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo está tocando em mim para que me use, para que eu possa falar e revelar aquilo que é me revelado e falado a mim. Então, através de mim, ele está me usando aqui para que a gente possa estar nessa live. Vocês acompanham junto comigo a leitura, vocês estão lendo junto. Se o Espírito Santo tocar em vocês, enquanto a gente está lendo o versículo 12, algo que ele não me fez parar, eu continuei o 13, continuei o 14, está tudo certo, e ele no seu coração tocou algo em você, você está com seus próprios olhos lendo. Então, é importante a gente entender que não é quantas vezes você vai a um lugar, é quantas vezes esse lugar vai falar de Cristo, da palavra de Cristo. Não é somente fazer uma palestra positiva dizendo que Deus vai abençoar e dar dinheiro para todo mundo, ou que Deus vai prosperar todo mundo, porque não é isso. Então, aqui a gente está lendo a palavra de Deus. Então, busque ajuda daquele que você comunga junto, se for na sua igreja, se for, né? Mas tenha em mente que quando a gente não aguenta mais, que é o que a gente está vendo aqui, Moisés já não aguentava, estava cansado.
ele teve duas ajudas, teve duas pessoas lá levando. E por que que Deus mandou Moisés ir acompanhado de Arão e de Hur? Por que que Deus falou para ele, vá você e leve os dois? Porque Deus sabia. Deus já tinha a noção, Deus conhece tudo, Deus já sabe que nós somos fracos, nosso corpo é fraco. E por que que a gente fortalece o espírito? Porque vem da fé a força física. Então, quando a gente, para nós, né, espiritualmente falando, então, para você continuar, que você tenha uma base de melhores amigos, ou pais, ou, né, irmãos, irmãs, para quem tiver uma base familiar, ou para quem tiver um marido, ou o que quer que seja, tenham pessoas, porque Deus nos usa por pessoas, com pessoas, para pessoas, né? Deus fala que se você alimenta o próximo, você está me alimentando. E isso, obviamente, tem um contexto correto, mas a gente pode pegar isso emprestado para usar aqui. Então, Deus fala para você amar o próximo como a ti mesmo, né? E no mundo em que todo mundo está se amando cada vez mais, no mundo cada um está cada vez mais egocêntrico, cada vez as pessoas estão se cuidando mais com ego e por vaidade, pouco amor está dando ao próximo. Então, se você se ama muito, você ama o próximo muito também. E use as pessoas ao seu redor, obviamente, com princípios bíblicos, usando elas para que você também seja usado, compartilhe com elas para que você também, né, venha a ter o que eles podem dar a você também, para também ser compartilhado com você. Então, num sentido bíblico, né? Então Arão e Hur mantinham erguidas, eu falei Oreb, não era Hur, mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Então Deus ainda dá o crédito para eles porque eles estavam lá lutando. Ah, mas foi espiritual, foi Deus que venceu, mas Deus nos usa. Seu propósito também é espiritual, é para alguma coisa espiritual, é para salvar almas de alguma coisa, mas Deus vai te usar como médico, como professor, como XYZ, né? Então, todos nós temos um papel físico, e ele fisicamente ganhou ali a fio da espada, pois Deus em primeiro, e Deus deu a ele a vitória aqui. Como também é bíblico, busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como um memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E são e foram. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E é isso. Finalizando a nossa live de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo, amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Gravado ou ao vivo, da forma que Deus permitir. Se eu não conseguir entrar por algum motivo, né, eu vou gravar antes, se for algo que seja muito em cima da hora, não vou conseguir, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, que amanhã a gente vai estar junto, ou ao vivo ou gravado, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo e até amanhã, se Deus quiser.